Hoje eu quero falar com vocês e quero começar fazendo uma pergunta que é o seguinte: como agimos quando entendemos a soberania de Deus? Como agimos quando entendemos a soberania de Deus? Certa vez, Billy Graham disse o seguinte: feliz é o homem que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração. 15 minutos a sós com Deus, em cada manhã, antes de começar o dia, podem mudar as circunstâncias e remover montanhas. Bom, penso que essa fala de Billy Graham, com essa fala que ele teve, o intuito dele não era gerar uma doutrina sobre oração. Penso que o intuito dele não era determinar que nós devemos orar só 15 minutos por dia, nem mesmo determinar que nós devemos orar sempre pelas manhãs. Até porque, se ele estivesse fazendo isso, ele estaria sendo um antibíblico. Mas o objetivo principal dele, através dessa fala, foi demonstrar quão importante é a oração. Quão importante é a oração. E aí ele fala como é feliz o homem. E como homem aqui a gente pode entender não só o homem do sexo masculino, mas o ser humano. Desde a criança, a menor criança com capacidade intelectual para entender essa preciosidade da oração, até o homem, a mulher, um jovem, um idoso. Então ele diz que como é feliz o homem que aprendeu, que entendeu, que enxergou a preciosidade de apresentar-se a Deus diariamente em oração. Diante dessa pergunta inicial e dessa colocação, eu quero ler com vocês o texto bíblico que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 23 ao 31. Enquanto vocês estão aí localizando, e os que já localizaram também, eu quero contextualizar para vocês o que vinha acontecendo até o momento desse texto, até o momento do capítulo 4, do verso 23. Primeiro, não é nenhuma revelação sobrenatural que o livro de Atos dos Apóstolos nos conta, nos relata sobre a origem da igreja primitiva, sobre quem foram seus fundadores, os pais da igreja, sobre como algumas experiências que a igreja primitiva viveu, como que se deu a expansão dessa igreja. Enfim, no livro de Atos nós podemos observar sobre a história da igreja primitiva. Nós podemos observar a história da igreja primitiva. E aí, no capítulo 1, nós vemos Lucas, o autor do livro, um dos discípulos dos apóstolos, escrevendo para Teófilo, que era o destinatário desse livro. E Teófilo, certamente, ele era um gentio, ou seja, um romano, e que provavelmente foi ali se converteu ao cristianismo. Então Lucas está escrevendo esse livro de Atos, destinando a Teófilo, explicando tudo o que estava acontecendo. E aí no primeiro capítulo ele já vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E aí também nesse primeiro capítulo ele vai falar sobre a ascensão de Jesus aos céus. Ele vai relatar ali, através de palavras, como que foram esses momentos. E aí no capítulo 2, nós vamos ver ali o relato do Pentecostes, nós vamos ver a grande pregação de Pedro, onde cerca de 3.000 pessoas se converteram, e vemos ainda algumas outras práticas dos cristãos da igreja primitiva. No capítulo 3, veremos o relato de um aleijado de nascença que era colocado à porta do templo diariamente para esmolar, para pedir esmolas. E que, a partir do momento que ele se encontra com Pedro e João, ele recebe a cura imediatamente, então ele sai dali saltitando e louvando e glorificando a Deus. Já no capítulo 4, o capítulo onde nós faremos a leitura, uns versos antes, nós veremos Pedro e João pregando para uma multidão. E quando a gente fala de multidão, é verdadeiramente uma multidão.
Vocês conseguem imaginar alguém pregando para mais de 5.000 pessoas? Pois bem, era assim que eles estavam fazendo, era isso que eles estavam vivendo nesse momento. Tanto que o texto vai nos relatar que os que creram na palavra eram em torno de 5.000. Ou seja, haviam ali naquele momento mais de 5.000 ouvindo a palavra. E aí, ainda no capítulo 4, nós vemos que tinha gente incomodada com toda essa movimentação que estava acontecendo. Com tudo isso que os apóstolos estavam fazendo, ensinando e pregando, e por conta disso, eles foram presos por uma noite. E então foram levados ao Sinédrio para poder prestar contas daquilo que estava acontecendo, mas mais especificamente sobre a cura do aleijado. Nós vemos também que no Sinédrio ficavam o sumo sacerdote e todos que eram da sua família, ou seja, os saduceus. Sempre que a gente vê esse termo, sempre que a gente lê esse termo lá na Bíblia, ele está se referindo aos sumos sacerdotes, à família do sumo sacerdote. E aí, diante do Sinédrio, os apóstolos começam então a falar sobre Jesus para as pessoas que ali estavam. Os homens que ali estavam, mesmo reconhecendo os apóstolos, mesmo reconhecendo que eles andavam com Deus, que eles andaram com Jesus, mesmo reconhecendo que a cura daquele aleijado era legítima, porque aquele aleijado ele já tinha 40 anos naquela condição, e não poderia ser outra pessoa a não ser Deus a realizar aquilo. Então, mesmo eles entendendo que era legítima aquela cura, e mesmo diante de tantos sinais irrefutáveis, eles ainda assim procuravam alguma coisa para acusá-los. Mas eles não tinham nada de concreto, eles não tinham nenhuma prova, eles não tinham nada que pudesse acusar os apóstolos e mantê-los presos, ou enfim, até partir para outra atitude. Sendo assim, eles deram ordens para que os apóstolos parassem de falar sobre Jesus, parassem de ensinar, parassem de pregar, e também fizeram ameaças a eles. Mas, como eles não tinham nenhuma prova para poder mantê-los presos, eles então liberaram os apóstolos, mas reforçando que não liberaram eles antes de ameaçá-los e antes de dar ordens para que eles pudessem então parar de pregar sobre Jesus. E é aí que a gente chega no texto de Atos, do capítulo 4, do verso 23 ao 31. Na versão que eu escolhi, na versão NVI, esse bloco de texto ele tem um nome que é o seguinte: a oração dos primeiros cristãos. E o texto diz o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Trazendo um pouco de detalhe também sobre esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui Pedro e João
e vemos que eles foram presos, temporariamente, por uma noite, e logo foram soltos. E assim que eles foram soltos, eles foram ao encontro dos seus companheiros. Mas quem que são esses seus, Yuri? Quem que são esses companheiros que eles foram ao encontro? Como companheiros, nós podemos entender que eles foram ao encontro dos apóstolos. Mas não somente dos apóstolos. Eles foram também ao encontro da igreja. Mas também não aquela igreja na totalidade, porque como eu introduzi para vocês, no texto anterior aqui ao que nós vemos que eles pregaram e em torno de 5.000 pessoas se converteram, creram. Então não havia ali naquele momento um edifício, uma casa, um templo, onde coubessem 5.000 pessoas mais os apóstolos. Então o intuito desse texto, o intuito desse trecho é nos mostrar que eles foram ao encontro da igreja. E aí, se encontrando com seus companheiros, se encontrando com a igreja, eles contaram tudo o que havia acontecido. E aí, quando eu olho para esse trecho de texto também, eu fiquei imaginando como que seria hoje em dia. Como que seria esse relato nos dias de hoje. E aí me veio uma ilustração à mente. E aí seria dessa forma: Pedro e João pegariam o celular, entrariam no WhatsApp, iriam lá no grupo da igreja, clicariam no botão de gravar um áudio, arrastava para cima e começariam então a relatar o que aconteceu. E aí eles relatariam mais ou menos assim: irmãos, vocês viram que ontem nos prenderam, vocês estavam lá conosco. A gente pensou que ia ser rapidinho, que a gente só ia ali no tribunal, prestar contas, dar o nosso depoimento, mas não foi muito bem assim não. Ninguém quis ouvir a gente lá naquele momento, porque já era fim de expediente, ninguém queria mais trabalhar naquele dia, já estava todo mundo arrumando para ir embora, e aí acabaram que nos deixaram presos ali por uma noite. E aí no outro dia, quando a galera chegou no tribunal, eles foram lá para a sala de julgamento e mandaram nos chamar. E chegando na sala, eles então nos questionaram sobre a cura do aleijado. E eu, Pedro, nesse momento Pedro assumiria a fala ali no celular, ele assumiria e falaria: olha, eu não perdi a oportunidade, eu não podia perder essa oportunidade, e eu preguei para todo mundo que estava ali. Mas eu acho que deu ruim, porque logo em seguida eles mandaram a gente sair da sala e ficaram só eles naquele local. E aí, quando eles mandaram a gente entrar novamente, eles queriam controlar nossa fala, eles queriam controlar o que nós estávamos ensinando, e eles mandaram a gente parar de pregar sobre Jesus. Mas eu não pude me conter. E eu tive que desafiar eles. E eu perguntei para aquele povo que estava ali: o que é justo? Será que é justo eu desobedecer a Deus e obedecer vocês? Eu tive que perguntar para eles, irmãos, eu tive que desafiá-los. E aí, quando eles viram que não teria mais jeito, que não teriam acusações e provas para nos manter presos, eles nos liberaram. Mas eles nos ameaçaram muito, irmãos. E assim seria mais ou menos um relato nos dias de hoje, através do WhatsApp. E aí, continuando o texto e também essa ilustração, eu não sei vocês, mas eu já até consigo ver a reação da igreja no grupo. Sabe aquelas figurinhas, em oração, misericórdia, Jesus está no controle? Seria algo, acho que nesse nível aí, sabe? Brincadeiras à parte, o fato é que, após terem ouvido o relato, a igreja se reuniu de forma unânime, não teve um que ficou de fora para orar. Agora imagina só, imagina a gente aqui, hoje, orando por uma situação, clamando a Deus por algo, por uma situação, e aí ao fim da oração a igreja começa a tremer, esse PVC aqui começa talvez
encavalar um por cima do outro, a caixa de som começa a balançar, talvez caia um pouquinho de areia da laje. Eu não sei vocês, mas talvez eu sairia correndo. Mas sabe por que que eles não saíram correndo? Por conta do que eles haviam pedido em oração. Eles não saíram correndo desse momento por conta do que eles haviam pedido em oração. Essa foi uma das experiências que os apóstolos e a igreja primitiva viveram. E agora, então, que nós já fizemos a leitura do texto, já estamos contextualizados sobre o que aconteceu antes, sobre o que aconteceu nesse texto em específico, eu quero reformular a pergunta inicial que eu fiz a vocês. E a pergunta agora é: como age a igreja que entende a soberania de Deus? Como que essa igreja age quando ela entende a soberania do Deus a que ela serve? Diante do texto que nós lemos, eu quero destacar com vocês 4 atitudes de uma igreja que entende e confia nessa soberania. Porque não basta só entender. É entender, é confiar, é depositar tudo nela. Então, a primeira atitude de uma igreja que entende e confia na soberania de Deus é, em união, ela recorre primeiramente a Deus. Em união, essa igreja recorre primeiramente a Deus. Em outras palavras, todos juntos, em unidade, com o mesmo propósito, oram a Deus. Quantas alternativas esses apóstolos tinham no momento da ameaça? Quantas alternativas, quantas saídas eles tinham no momento que eles estavam ali passando por essa opressão, por essa perseguição? Há quem diga que eles poderiam simplesmente obedecer à ordem daqueles governantes ali, né? Então, ok, estaria resolvido. Ou há quem diga que eles poderiam fugir, eles poderiam procurar outro lugar para pregar, poderiam procurar um local, talvez, onde eles não eram tão conhecidos e aí não seriam perseguidos, um local onde a mensagem que eles estavam levando não seria tão confrontadora, ou que fosse confrontadora, mas que o povo fosse receptivo e eles não seriam perseguidos? Quais alternativas eles tinham? E nós? Quais alternativas nós temos quando nós somos confrontados? Como que nós reagimos quando nós somos confrontados, quando nós somos retirados da nossa zona de conforto, quando a gente se vê diante de uma opressão, diante de uma perseguição? Quais alternativas e como nós temos nos comportado? Como que nós temos nos comportado diante da possibilidade de sofrer uma consequência negativa? Será que a gente tem recorrido a Deus como primeira opção? Ou será que a gente tem recorrido a Deus como última opção? Depois de já ter tentado todos os nossos contatos, depois de já ter tentado todos os caminhos que a gente conhece, depois de já ter gasto todo o dinheiro que a gente tem, seja ele um pouquinho ou seja muito, qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa ação? Como que nós temos agido? Temos procurado a Deus em primeiro lugar ou em último lugar? A segunda atitude de uma igreja que entende e confia na soberania de Deus é que ela ora fundamentada na palavra. Ela ora a Bíblia. Quando nós lemos o texto, nós vemos que aquela igreja, ela conhecia a palavra. Porque na oração que ela faz, ela está citando o Salmo 2. E aí, essa fala do Salmos 2, é uma fala de Davi. E quando a gente estuda um pouquinho desse texto, a gente consegue entender que, de uma forma geral, é uma profecia daquilo que estava por vir. É uma profecia da relação do que estava por vir em relação ao reino de Deus, em relação ao reino de Jesus,
da oposição que se levantaria, do castigo que tal oposição receberia e da determinação do reino de Cristo. Então, eles, se lembrando do que já havia sido predito, eles apresentam a Deus o cenário que estavam vivendo. É como se eles estivessem falando com Deus mais ou menos assim: olha, Deus, sabe aquilo que o Senhor já tinha determinado e que Davi escreveu há tanto tempo atrás? Sabe, tudo aquilo que o Senhor falou, que aconteceria, perseguição e oposição e aflição e tudo mais, está acontecendo aqui agora, está acontecendo com a gente. Isso nos mostra que não basta somente orar. Não basta somente orar ou somente conhecer a Bíblia. Essas duas coisas têm que andar de mãos dadas, sabe? Tem que ser um combo. Igual quando a gente vai numa lanchonete fazendo um pedido de um lanche, a gente chega lá e geralmente pede o hambúrguer, a batata e o refrigerante, não é um combo. É assim que tem que ser. Não basta somente a oração, não basta somente a palavra, conhecer a Bíblia, tem que ser um combo. Através da palavra, nós ouvimos Deus falar conosco. E através da oração, nós falamos com Deus. Por isso tem que ser um combo. E a terceira atitude dessa igreja, que entende a soberania de Deus, é que ela ora com um propósito. Irmãos, pensem aqui comigo, vem comigo aqui nessa ilustração. Se a gente não conhece ou não sabe da soberania do nosso Deus, do Deus que a gente serve, do Deus que a gente prega ou que a gente deveria pregar, como que no momento de dor, no momento de aflição, no momento de perseguição, a gente vai confiar nele? Como que a gente vai confiar em alguém que a gente não conhece? Com que propósito que nós vamos orar? Nessa situação, provavelmente, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar pedindo a Deus que nos livre da dor, que nos livre do sofrimento, que nos livre da perseguição, que nos livre da opressão, que nos livre da oposição. Essa provavelmente vai ser a atitude que a gente vai ter. E fica aqui só entre nós. Vou falar até baixinho para não escandalizar, né, pastor? Quem que nunca teve a vontade, ou até mesmo já fez, né? Já orou aí, pedindo para Deus sumir com uma pessoa atribulada que está perturbando a sua vida? Quem que nunca? Às vezes é aquele vizinho que está tirando a sua paz, às vezes é um colega de trabalho que está te perseguindo, que está inventando coisas sobre você, às vezes é alguém na faculdade. Quem que nunca teve vontade de fazer isso? Agora, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo o nosso Deus, nós vamos também conhecer o propósito. E sabendo disso, no momento ali da aflição, no momento do confronto, nós não vamos orar dessa forma, mas nós vamos orar com uma finalidade, com um desejo, que é dar testemunho e de servir ao Senhor. Dar testemunho e servir ao Senhor, esse vai ser o nosso desejo. E isso era o propósito, o desejo que ardia no coração daquele povo. Eles queriam testemunhar, eles queriam contar o que eles estavam vivendo. E eles queriam servir ao Senhor. Quando eu era criança, e na outra igreja que eu congregava, teve um momento no mês das crianças que haveria um evento, e aí naquele evento aconteceria uma entrada de bandeiras para fazer a abertura daquele evento, daquele culto, daquela festa. E aí, sabendo disso, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero ser porta-bandeira. Aí ela falou assim: vai orar. Era o que ela mais falava comigo. E por um bom tempo, vocês não têm noção da raiva que eu tinha de quando ela falava isso. Tudo que eu chegava para pedir para ela, ela falava: vai orar.
Eu falava, meu Deus, era simples, é só ela falar, toma aqui, vai orar. Mas ela falou comigo nesse dia, vai orar. E eu lembro que eu fui orar, sem ter falado nada com ninguém na igreja, só ela sabia, sabia desse desejo meu, e eu fui orar. A oração em si, eu confesso que eu não lembro muito bem como foi, mas eu sei que eu orei, eu sei que eu pedi a Deus, e eu sei que eu fui específico na minha oração. Eu pedi a Deus que eu queria ser o porta-bandeira e que eu queria entrar carregando a bandeira do Brasil. E aí passaram-se alguns dias. E chegando lá na igreja, a irmã que estava responsável ali por coordenar aquele evento, ela me chamou e me fez um convite. E ela me fez um convite para ser porta-bandeira. E qual bandeira que ela me ofereceu para carregar? A bandeira do Brasil. Então, desde criança, eu venho tendo experiências de oração, experiência com oração. Mais recentemente, alguns anos atrás, no desejo de mudar de emprego, eu fui convidado para fazer um processo seletivo. E aí, então, diante daquela vaga, diante daquela possibilidade, eu orei a Deus e falei, Deus, se não for da sua vontade, faz acontecer alguma coisa, coloca algum empecilho aí para que eu não passe. Em algum momento das etapas do processo, eu não vá para frente. Eu não quero tomar essa atitude se o Senhor não for comigo. E aí eu fiz a primeira etapa do processo, passei. Fiz a segunda etapa do processo, passei. Chegou uma terceira etapa, onde nós fomos negociar detalhes e acertamos. E aí chegou o dia que eu tive que, então, pedir conta da empresa que eu estava. Então, fui para essa outra empresa. E aí, passando alguns dias, eu entendi, que foi resposta de oração de Deus, que era uma permissão de Deus, porque todas as etapas já tinham dado certo. E aí, passando, na verdade, alguns meses, eu comecei a me sentir incomodado naquele lugar. Comecei a me sentir incomodado porque não estava tão bom, tão legal, quanto era na empresa que eu estava anteriormente. E eu estava tão incomodado a ponto de alguns dias eu terminar o expediente chorando, sabe? Falei, meu Deus, mas por que está assim? Eu orei, eu pedi ao Senhor para que, se não fosse da tua vontade, que o Senhor intervisse, para que eu não viesse sofrer aqui. Eu não creio, não posso acreditar que foi isso, sabe? Eu não quero acreditar que eu agi por impulso. Eu acredito que foi o Senhor que respondeu a minha oração e que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. E isso foi num dia à noite que eu orei. No outro dia de manhã, começando o meu expediente, meu coordenador me liga, e aí ele fala assim, Yuri, a gente precisa de uma pessoa para ficar lá perto do nosso diretor, para trabalhar diretamente com o diretor da companhia, porque ele precisa desenvolver alguns relatórios e ele precisa de uma pessoa dedicada a ele. E aí, a gente olhando para o nosso time aqui, para a nossa equipe, para as qualidades das pessoas, o perfil de cada pessoa e o perfil que é necessário para estar lá com esse diretor, nós entendemos que a melhor pessoa para estar lá nesse momento é você, mesmo você sendo o mais novo de casa. Eu tinha 6 meses de empresa. E aí, irmãos, quando ele desligou aquela ligação e eu tirei meu fone, eu danei a chorar. Eu chorei igual criança, e eu não sou muito de chorar, e eu chorei porque eu senti naquele momento que foi mais uma resposta de oração de Deus. Então eu estou aqui testemunhando para vocês como que a oração ela tem efeito. Nós aprendemos domingo sobre o poder da oração, sobre o maior poder do mundo. E era isso que esses apóstolos queriam fazer, eles queriam continuar testemunhando. E eles estavam orando, e eles queriam continuar testemunhando e servindo a Deus. E eles conheciam o propósito deles. E uma prova que eles conheciam esse propósito deles, é que além deles terem citado a própria palavra, foi o que eles pediram em oração.
Diante das ameaças e da oposição, eles poderiam ter pedido uma rota de fuga. Eles poderiam ter pedido para Deus para mandar um fogo consumidor do céu e destruir todo mundo, destruir aquele lugar, aquele lugar, e para eles terem paz. Eles poderiam ter pedido por isso. Mas eles não pediram por isso. Eles pediram poder, eles queriam ser revestidos de coragem para continuar pregando e ensinando. Wiersbe, um escritor e um comentarista, em um de seus comentários, ele diz o seguinte: a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas em pedir que Deus faça a sua vontade em nós e por meio de nós. É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra e não que a vontade humana seja feita no céu. E aí, orando por poder, eles também pediram para Deus estender as suas mãos. Estender as suas mãos para curar, para realizar sinais e maravilhas. Porque tudo isso testemunharia o grande poder do Deus soberano. E, de certa forma, isso também evidenciaria que eles andavam com Deus e que, através do nome de Jesus, eles exerciam autoridade. Certa vez, Agostinho disse: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Era isso que aquela igreja estava fazendo. Eles estavam orando a Deus, dizendo que conheciam a palavra, que sabiam que até mesmo os homens maus estavam agindo em prol do reino, agindo conforme tudo que Deus já tinha planejado, mas eles também estavam pedindo poder para trabalhar. Eles estavam pedindo poder para trabalhar, eles não queriam ficar parados, eles não estavam esperando um milagre sobrenatural que viesse ali e tocasse todas as pessoas que precisavam ouvir da palavra de Deus, do plano da salvação. Eles queriam trabalhar. E sabe qual que é o resultado de uma igreja que ora dessa forma? Está lá no verso 31. Tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, eu imagino Deus lá do alto do seu sublime trono, olhando aqui para a terra e vendo uma igreja orando. E aí ele vê essa igreja, ele ouve essa igreja exaltando e bendizendo o seu nome. Então ele ouve essa igreja pedindo poder para continuar pregando e ensinando e falando sobre o seu evangelho. Ele vê uma geração, ele ouve uma geração pedindo por poder, pedindo para ser usado, pedindo que, apesar deles, eles fossem ferramentas para propagar o reino. Eu não sei vocês, mas eu não consigo imaginar Deus negando um pedido desses. Então, ele responde imediatamente, se manifestando através do Espírito Santo no sinal de um tremor. Meus irmãos, nosso pastor tem compartilhado conosco já há algum tempo alguns desejos que têm ardido no coração dele. Algumas visões que Deus tem colocado diante dele, e uma dessas visões, um desses desejos, é de batizar 3.000 pessoas. Agora, imagine se a gente age igual essa igreja primitiva. Se a gente ora unido, se a gente se une em oração, se a gente ora baseado na palavra, se a gente pede poder de Deus para ensinar, pregar e alcançar vidas. Qual resposta vocês acham que Deus vai nos dar? A quarta e a última atitude de uma igreja que reconhece a soberania de Deus é agir. Agir. Depois deles terem ouvido tudo, depois deles terem recebido a coragem e o poder que eles pediram, diante disso tudo, eles não guardaram o que eles ouviram, o que eles receberam para si. Mas eles continuaram pregando com ousadia e com coragem. E eles só continuaram porque eles estavam agora capacitados de coragem pelo Espírito Santo.
E eles criam verdadeiramente no que eles estavam ensinando, no que eles estavam pregando, porque em contrapartida eles cederiam àquela ameaça. Se eles não crescem verdadeiramente no Deus que eles estavam pregando, sobre o Jesus que eles estavam pregando, certamente no momento da opressão, no momento que a vida deles fosse colocada em risco, eles iriam ceder. Philip Brooks, um líder religioso, escreveu o seguinte: orem para ser homens e mulheres mais fortes. Não orem para que suas incumbências estejam à altura do seu poder. Orem por poder suficiente para suas incumbências. Estudando um pouquinho sobre esse texto, me debruçando sobre esse texto, eu encontrei um outro autor não identificado que escreveu o seguinte: nada está além do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Já um terceiro comentarista, conhecido por ser evangelista e educador, cujo nome é Torrey, ele disse o seguinte: ore por grandes coisas, espere por grandes coisas, trabalhe por grandes coisas, mas acima de tudo, ore. Acima de tudo, ore. Nesse momento eu convido vocês a fecharem os olhos e a falar com Deus. Nós aprendemos, nós vimos que diante da oposição, diante da opressão, nós devemos orar. Então, peça a Deus coragem, peça a Deus ousadia para continuar, mesmo diante de toda a perseguição, mesmo diante de toda a pressão. Peça também coragem para assumir a responsabilidade que talvez você já está fugindo há muito tempo, por não ter coragem de assumi-la. Peça a Ele. Peça a Ele coragem e ousadia para poder pregar nos lugares que você sabe que tem gente precisando, você sabe que tem gente que precisa ouvir uma palavra, mas que você tem medo, você tem vergonha, você tem medo do que as pessoas vão dizer, ou você tem medo até mesmo de falar algo errado. Peça a Deus coragem, peça a Ele que Ele te capacite, que o Espírito Santo te capacite, igual aconteceu com a igreja naquele momento. Peça aí a coragem, a ousadia que você está precisando para continuar ou para começar a trabalhar pelo reino. Às vezes é isso que está faltando, um pouquinho de coragem para você dar o primeiro passo e começar a trabalhar naquilo que Deus já tem te mostrado há muito tempo. Peça. Pai querido, Pai amado, mais uma vez na Tua presença, nós queremos agradecer pela palavra, pela mensagem que foi exposta. Eu te peço, Pai, mais uma vez, pela Tua misericórdia, que ela tenha alcançado os nossos corações verdadeiramente e que ela faça morada verdadeiramente em nossos corações e que ela também, Pai, nos tire da nossa zona de conforto, que ela nos leve a ter ações, que ela nos leve a agir, que não fique somente no campo da teoria, mas que isso gere ação em nós, para que nós possamos, Pai, conforme aconteceu com essa igreja primitiva, estarmos unidos em oração, pedindo ao Senhor para que nos capacite, para que nos encha do Teu Espírito Santo, para que nós continuemos a pregar e a ensinar da Tua palavra, do Teu Evangelho para as pessoas que estão precisando. Nós sabemos que os dias são maus e a tendência é só piorar. E diante de todo esse cenário que está por vir, Pai, eu te peço, nos capacite, nos encha de coragem para que a gente continue pregando, Pai. Para que a gente continue pregando a Tua palavra, independente da ameaça que nós venhamos a sofrer. Que nós nos lembremos da soberania de quem Tu és, da soberania que está em Ti. Assim eu te peço, Pai, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.